Bem-vindo ao segundo dia do VTEX Day, nosso palco Future Proof. Aqui é o palco onde a gente vai estar falando do futuro das operações de varejo. Mas aí você deve estar se perguntando, nossa, esse painel é um painel sobre tecnologia, o que tem a ver com o futuro do varejo? O perfil das organizações de tecnologia tem se transformado de ser algo de suporte ao negócio, mas para ser algo que é o negócio. Está muito perto do business, né? E o que é interessante, que é o que a gente vai estar discutindo hoje, a gente fala em crescimento, né? Quero que o meu negócio cresça, quero que o meu negócio cresça. Uma associação que é natural, que é feita em falar em crescer um negócio de tecnologia, um time de tecnologia, é contratação, né? Existem muitas empresas que o crescimento delas é baseado no crescimento do headcount. Já entrevistei inúmeros executivos que eles falam, olha, eu tripliquei o tamanho da minha área de tecnologia. Eu tinha 30, agora eu tenho 120. Não, eu saí de 2 para 200. E a reação natural é, nossa, demais, pô, é um super feito. Aí a segunda pergunta que eu gosto de fazer, mas o que esses 197 novos pessoas engenheiras que você trouxe agregaram no output do negócio? E é aí que é onde a dificuldade na articulação de pensamentos começa. Então hoje a gente vai ter uma conversa sobre como eu consigo crescer meu time de tecnologia sem triplicar o meu custo. E custo como um todo. E aí eu tenho a honra de chamar para compor essa conversa comigo 2 grandes nomes de tecnologia com bastante experiência, que é o Marcelo. Subir aqui. Ele vai se apresentar. E a Dani. Se quiser subir aqui. Gente, obrigado. Obrigado pelo tempo de vocês. Pode sentar, sinta-se em casa. Eu queria começar o painel, que eu sempre começo do jeito default. Pedir para você se apresentar, dizer teu nome, dizer a empresa que você trabalha. E aí uma questão que eu gosto muito, que eu fico anotando depois ali, um livro que você leu, que você fala assim, ó, mudou minha carreira. Vale a pena ler. Vamos começar por você, Marcelo? Podemos. Vamos lá. Oi, pessoal. Meu nome é Marcelo Zambuja, eu sou diretor de engenharia na Coinbase e sou o site lead no Brasil. Para quem não conhece a Coinbase é uma das maiores empresas de cripto, exchange, broker nos Estados Unidos. Ela está fazendo a expansão global e eu estou cuidando do lançamento da operação da Coinbase aqui no Brasil, montando o time de tecnologia aqui no Brasil. Antes da Coinbase, eu fiquei 3 anos na Uber, eu montei o centro de tecnologia da Uber aqui no Brasil e 15 anos na Globo.com. Quando eu saí da Globo.com, eu era o CTO, Head de Produto. Valeu. E o livro? Bom, livro, eu gosto muito de um livro para quem está fazendo a transição como engenheiro para gerente de engenharia, que é o Peopleware, que é um livro bastante interessante, que é um livro mais de sociologia, na verdade, do que de tecnologia, mas que ele passa várias lições que o engenheiro tende a fazer o que ele fazia bem como engenheiro e ele precisa entender que quando ele faz a transição para um cargo de gestão, a maior parte dos desafios são desafios humanos, são desafios de relacionamentos sociais e que boa parte dos projetos acabam fracassando por conta desse lado. Então é um livro bem interessante para quem está começando a carreira de gestão. É um livro já antigo, mas ainda muito relevante. Boa, bem-vindo. Dani. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Eu sou Daniela Binatti, sou fundadora e CTO da Pismo. A Pismo é uma empresa de tecnologia que tem uma plataforma de processamento de meios de pagamentos e de core bancária. Então, a gente tem grandes clientes aqui na América Latina, como Itaú, BTG, Number 26, várias fintechs, B3. E a gente acabou de até anunciar essa semana uma parceria grande com o OneConnect em Singapura. Então, a gente está, nesse momento, expandindo globalmente. Nós começamos a pandemia com 40 pessoas na empresa, hoje somos 360. Temos escritórios aqui em Bristol, na Inglaterra, Singapura e nos Estados Unidos. Então, tem sido uma aventura. Desafio. Bastante, uma aventura eletrizante. Massa. E um livro que você recomenda, que você fala assim, ó, marcou minha carreira?
Olha, eu gosto muito da Brené Brown e eu li um livro dela chamado Dare to Lead, que é muito interessante para você olhar na sua postura como líder e como você se relaciona com as pessoas do time. Isso me marcou bastante, foi um livro que eu li recentemente, agora na pandemia, foi bastante interessante. Mas para quem está montando uma empresa, porque para quem está empreendendo, a balada é outra, né? Quando você sai de uma carreira executiva e entra numa balada de empreender, eu li um livro muito bom chamado The Hard Thing About Hard Things, do Ben Horowitz. Excelente. Sensacional. Excelente. Super indico para quem está empreendendo, para ouvir um pouco aí dos desafios que a gente Com tem que certeza. enfrentar. Animal. Plus one aí no Hard Thing About Hard Things. Quando você falou sobre empreender, eu também lembrei desse livro que é excepcional. Excelente. Boa. Gente, eu vou começar a primeira pergunta, que foi o que eu dei a introdução ali para vocês, que é associação de crescimento com crescimento de time. E não que eu, até como não que eu seja contra, né? Contratar é importante, é abrir novas frentes, mas o duplicar de tamanho, ele também envolve em aumentar a complexidade dos seus processos, né? O teu processo de tomada de decisão, o seu processo de criação, ele fica mais complexo à medida que você vai trazendo mais pessoas para compor o seu time. A minha primeira pergunta, eu queria começar com a sua perspectiva, Dani, o que você faz para ter um crescimento sustentável? Para que, à medida que você cresça, o seu output de entrega também cresça? É uma boa pergunta e, infelizmente, não tem uma resposta simples, né? A gente passou por esse processo de escalar a empresa de 40 pessoas colaboradoras para 350 no meio da pandemia. Então, em março de 2020, quando a gente botou todo mundo trabalhando de casa, éramos 40 e a gente contratou aí mais de 300 pessoas só nesse processo. Tem muitos desafios, eu acho que a pandemia trouxe desafios adicionais, porque a gente tinha uma estrutura onde primeiro sempre foi muito horizontal. Então, founders e o time todo trabalhando junto no mesmo escritório, de repente, não só você começa a contratar todo mundo, mas parte para um modelo de trabalho remoto, a gente teve que se reinventar no ponto de vista de cerimônias, de organização, de estruturação, de comunicação. Então, eu acho que no início o desafio foi estabelecer essa cadência, mas a partir do momento que a gente aprendeu a trabalhar desse jeito, começou a ficar mais produtivo. E a gente foi entendendo quais eram as dificuldades, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho pavor de silos. Eu acho que silos acabam com qualquer empresa. Então, tem aqueles mais óbvios e mais tradicionais, né? Quando você fala o time de engenharia, o time de infraestrutura, o time de segurança, que já é um pesadelo, quando você está remoto, você tem uma tendência a conversar muito mais com o grupo do seu squad, né? Então, a gente tem uma plataforma ampla em termos de serviço, que é toda fatiada por jornada de negócio. Promover essa integração entre os times foi a parte mais complexa. Mas até a gente já falou do livro, mas tem um livro que ajudou muito, a gente chama Team Topologies, que baseado na lei de Conway, e como você organiza os times de engenharia, como é que você faz, porque ele mostra não só em termos de escopo, mas em termos de comunicação e relação. Ajudou a gente bastante, a gente mudou um pouco a estrutura, criou times que permitem, que são times que operam como enablers, especialmente de tecnologia nova, fez um processo super parrudo de onboarding. Quando o time chega, tem um processo bastante extenso de aprendizado, de tecnologia, e assim, agora engrenou. Então, hoje a gente vê que foi complexo chegar nesse limite ideal de comunicação, onboarding, e entender o timing das coisas também, né? Às vezes a pessoa chega, você joga ali um caminhão de informação que não vai ser útil. Eu acho que a gente aprendeu como fazer essa cadência de maneira mais adequada e ter escopo de trabalho mais limitado, né? Então, hoje a gente aumenta os times, a gente também faz split de serviços, né? Para você não ter um time só muito grande, que aí sim você acaba tendo esse problema de output que você está descrevendo. Quando você reduz o escopo e vai fatiando, então a gente é uma plataforma de microserviços, a gente sempre está diminuindo em pedaços menores para que grupos menores tenham escopos mais contidos. Legal. Marcelo, você comentou, né, na tua introdução, você ajudou a construir o centro de tecnologia no Uber no Brasil, agora está fazendo para a Coinbase. E uma pergunta que eu recebo bastante é por onde eu começo quando eu estou construindo um time? Né? Qual que é a estratégia do tipo do funcionário 1 ao 100?
Qual que é a tua receita de bolo? Claro. Eu acho que até complementando também na pergunta anterior, que é quando você está escalando, como é que você mantém o output, eu acho que primeiro você tem que tomar cuidado com o que você não quer. Que é, obviamente você quer ganhando escala, não ir aumentando os custos, mas mais importante do que crescer em produtividade junto com crescer a equipe, é crescer com a cultura certa. Esse eu acho que é o maior risco do crescimento. Esse é o maior risco quando você está montando um time do zero. Que é você... E aí, a dica é, você precisa ser intencional em quais são os valores e qual é a cultura que você quer adotar. Porque é fácil falar que, vamos contratar as pessoas certas, vamos montar a cultura certa, não vamos tolerar brilliant assholes. Mas é difícil fazer isso quando você está na pressão de entregar, precisando de gente, e você tem um candidato que é bom tecnicamente, e fala, não, dá para relevar, a entrevista não foi, tem algumas flags. Essa é a hora que você está arriscando a cultura. E você precisa ter guardrails, você precisa garantir que você é intencional do que você topa e o que você não topa. E isso é muito importante quando você está criando um time do zero. Então, o time inicial, as primeiras contratações, são muito críticas, garantir que você tenha alinhado qual é a cultura, quais são os valores. Até acho que um exemplo interessante disso, uma vez eu vi a palestra do Tony Hsieh, que foi o fundador das Zappos, que até faleceu recentemente, e ele comentou que a primeira empresa que ele fundou, que ele acabou vendendo para a Microsoft, ele falou, chegou um ponto que eu acordei para trabalhar nessa empresa, era uma empresa de muito sucesso, eu acordei para trabalhar e eu não queria trabalhar. E eu era o founder, e aí eu pensei o seguinte, eu falei, caramba, mas no início da empresa eu trabalhava 80 horas por semana, eu dormia no escritório, eu estava super motivado, como é que agora eu não tenho mais vontade de ir lá? E foi quando ele decidiu vender, ele falou, bom, se eu não estou motivado para vender, como é que eu vou motivar os meus funcionários? Então, está na hora de partir para outra. E ele vendeu a empresa, e ele falou que ficou muito tempo refletindo sobre isso, e ele falou, eu escalei a empresa, mas eu não tomei cuidado com a cultura. Então, passou a ser um ambiente que eu não gostava mais de trabalhar. E eu acho que esse é o maior desafio, é isso que a gente tem que olhar, seja quando a gente está escalando, principalmente quando a gente está criando um time novo do zero, essa fundação. Com certeza, com certeza. É aquele ditado, né? Que cultura ela é feita na refeição, né? No café da manhã, né? Então é cultura com certeza. Agora, uma perspectiva que eu queria de vocês, eu vejo quando as empresas elas começam, começa aquelas sopas de letrinha, né? E uma delas que eu adoro ouvir é o tal do MVP. Faz um MVP aqui, faz outro MVP ali, vamos fazer outro acá. E é interessante que esse MVP, ele é um MVP de 10 anos, né? Porque ele está sempre em MVP. E aí começa o famoso débito técnico nas organizações de tecnologia. E começa a virar um gargalo de entrega. Às vezes, eu até brinco com alguns founders que vêm falar comigo, que eu brinco, você não acreditou que a tua empresa ia dar certo, né? Por isso que você começou fazendo desse jeito, que aí quando dá, a pessoa fala, meu Deus, deu certo, e agora? Agora eu tenho que escalar esse negócio. E eu acho que do sucesso de uma empresa escalar, ela é começar bem. Ela tomar as decisões baseado no futuro, não precisa ser perfeito, mas precisa ser orientado para aquele futuro. E eu vejo gestores com muita dificuldade hoje de fazer gestão do seu débito técnico. Aí eu queria começar por você, Marcelo. Hoje, qual que é a sua dica para um gerente que está entre eu preciso entregar novas funcionalidades porque meu produto está em produção, eu não consigo falar para a minha área de vendas, pessoal, vamos parar vendas porque eu tomei uma decisão errada, mas em contrapartida eu estou tendo dificuldade de ter o mesmo throughput, porque eu me sinto cada vez mais encurralado. Como que você faz essa gestão de débito técnico dentro das suas organizações? Beleza. Bom, mais uma vez, eu acho que você precisa ser intencional sobre o que você quer fazer. E isso vai depender muito do estágio de maturidade da empresa ou da área que você está trabalhando. Então, numa empresa mais madura, normalmente, por exemplo, tanto na Coinbase quanto na Uber, eu usava um framework que de maneira geral, 20% do nosso roadmap era para trabalhar
ou débitos técnicos, ou o que a gente chamava de Engineering Excellence, que é coisas que a gente entende que vão melhorar a perspectiva de engenharia para aumentar a nossa produtividade. É importante você também ter maneiras de medir o débito técnico. Então, como é que você vai medir o quanto o débito técnico está impactando a sua velocidade? Isso pode ser através do lead time para lançar uma funcionalidade nova, isso pode ser através de SLA dos serviços, disponibilidade do seu produto, número de bugs. Então, você precisa ter métricas para você entender para você ter visibilidade de como é que está a situação. Então, se de repente o número de bugs está aumentando, você não está conseguindo gerenciar de uma maneira adequada o número de bugs, o SLA dos serviços você está perdendo. Isso indica que o débito técnico está acumulando. Isso pode indicar que você tenha que adotar uma medida mais dura, como, por exemplo, ter um code yellow ou um code red, que é ter uma conversa de nada novo será construído, a gente precisa pagar o débito técnico. Mas, de maneira geral, ter um guideline de quantos por cento do tempo você quer, ou quantos por cento do seu roadmap você quer dedicar para trabalhos de engenharia e dar visibilidade para isso para os stakeholders. Uma outra coisa que a gente faz, tanto na Coinbase quanto na Uber, a gente tinha, por exemplo, o que a gente chama de Fix-It Week. Então, uma vez por trimestre, o time de engenharia tem uma semana que ele para resolver os débitos que o próprio time quer resolver. Então, ninguém precisa priorizar, ele tem uma semana para resolver bugs, para melhorar a documentação, para melhorar o pipeline de produção. E aí o time de engenharia todo para fazer isso e sai muita coisa interessante da Fix-It Week. Legal. Daniela, eu acho que você também vai ter muito a adicionar aqui, que você falou, olha, a gente está numa crescente muito grande. Você sentiu, nessa fase sua de crescimento, você sentiu que teve aquele momento que você teve, vamos pisar no freio, vamos rever a nossa arquitetura para a gente garantir que a gente consiga estar nesse pace de crescimento? Como que você aborda esse problema? A gente... Eu sempre digo que eu acho que uma das nossas maiores forças, nós somos 4 pessoas no founding team da Pismo, né? A gente trabalha juntos há mais de 20 anos. E a gente já fez uma outra empresa do zero uma vez. Então, algumas coisas a gente fez questão de mudar um pouco desde o começo. Legal. Então, assim, eu sempre digo para os nossos times técnicos que você tem 2 maneiras de olhar para um produto ou para uma plataforma. Você tem amplitude de escopo, então quantas funcionalidades você é capaz de entregar, mas você tem profundidade de implementação. No seguinte sentido, você pode fazer alguma coisa que seja na camada de apresentação, com um back-end mais fraco, ou você pode começar a reforçar, e aí você começa, quando você vai lançar aquela feature em produção, você precisa que ela tenha cobertura de teste, esteja apoiada numa estrutura, e a gente sempre insistiu muito desde o início que a gente estava construindo uma empresa para ter uma escala grande, a gente estava mirando para ter uma escala grande. Então, o MVP são pequenos passos, mas eles sempre precisam andar em direção da big picture do produto final. Exatamente. Então, a gente não pode... Eu fiz esse desenho milhões de vezes. A gente vai dar passos menores, mas eles têm que ir sempre na mesma direção. A gente não pode ficar aqui em círculo, batendo cabeça antes de chegar no mesmo lugar. Não é simples, mas a gente tem... Mensalmente, a gente tem reunião com a empresa toda e a gente reforça os valores da empresa, que são Total Trust, State of the Art Technology, Challenge Status Quo. Então, a gente reforça isso para que cada um implemente isso no dia a dia. Então, assim, a gente sempre deixa claro que não vai acontecer um dia onde a gente vai chegar e vai falar para de vender ou para de fazer feature para resolver débito técnico. E a gente reforça muito a accountability de cada um dos times e dos squads. Então, a gente... encoraja, eu estou pedindo uma feature nova, isso é uma coisa que a gente repete muitas vezes, desde o Ricardo, que é o CEO, nós founders, eu estou fazendo um pedido. Se a engenharia diz, não estou pronto, não vou aguentar a escala, ou tem algum problema, a gente prefere não entregar o produto do que entregar mal feito, porque a gente faz uma operação de core bancário, a gente faz uma operação de processamento de pagamento, eu tenho 4 noves de SLA em contrato. Eu não posso correr o risco de colocar alguma coisa de qualquer jeito em produção. É um processo. É um processo que passa por reforçar isso no onboarding, nas reuniões mensais, nas atitudes no dia a dia, nos processos de priorização e também, do ponto de vista de arquitetura,
a gente começou com serviços muito pequenos. Então, foi até engraçado, você falou, veio um déjà vu assim, para mim, porque quando a gente levantou o Seed Investment no final de 2016, a gente apresentou um produto que 6 meses depois, quando ele entrou em produção, a gente já tinha jogado aquilo fora e feito de novo. Quando você faz componentes menores, o processo de reconstrução fica mais fácil do que quando você tem um sistema gigante. Então, eu acho que de novo, né, como todos os problemas complexos, não tem uma resposta simples, Sim. mas é uma combinação de coisas que reforçam o mindset do time inteiro de procurar caminhar sempre de maneira estruturada. Não, com certeza, com certeza. Eu vejo, até na fala de vocês, eu gosto de falar assim, não existe uma receita padrão, mas existe um monte de coisa que não vai dar certo. Você vai, você não consegue ver a facilidade de deploy, você não consegue ver a tua cobertura de testes que você tem ali, se você tem serviços fortemente acoplados com grande... Já é aquele cheiro que você não vai conseguir dar a escala que você precisa. E aí hoje entra um outro aspecto importante que eu quero conversar com vocês, que é a questão de infraestrutura. Né? Hoje, eu tenho 34 anos, eu não acompanhei todas as transformações de infraestrutura, mas o meu background, eu sou rubista, eu amo programar em Ruby, então eu venho de uma época que a melhor plataforma para você, o melhor servidor que você podia ter para ter uma aplicação Ruby era local web na época. Você ia lá, conseguia rodar o teu servidor de aplicação com a tua instância no MySQL, e desde então a evolução é tremenda em questão de infraestrutura. Por exemplo, a VTEX, a AWS caminha de maneira muito unida com a gente. A gente não consegue mover e resolver os nossos desafios sem a ajuda do nosso parceiro. A gente vê eles como parceiro. Eu acho que acabou aquele relacionamento do tipo, lá vem o vendor me empurrar serviço. Eu tô com esse problema, eu preciso de ajuda, e a AWS nos ajuda prontamente em diversas partes. Eu queria ouvir de vocês sobre infraestrutura, como líderes de tecnologia. O que vocês medem para garantir que, se o teu negócio escalar, o custo da tua infraestrutura ele não vai disparar de uma maneira não saudável? Marcelo, você daria teus 2 cents aqui? Claro. Eu acho que a primeira coisa é ter visibilidade e tornar os líderes de engenharia accountable, né, responsáveis pelo custo. E aí a melhor forma, pelo menos que eu encontrei até hoje, é ter visibilidade dos custos unitários e ver como cada área está contribuindo para esses custos unitários. Para eu dar um exemplo, por exemplo, quando eu estava na Globo.com, a gente olhava qual era o custo unitário de servir vídeo, porque esse era o maior componente da infraestrutura da Globo.com, era servir vídeo no Globoplay. Então, quanto custa servir um vídeo no Globoplay? E conforme a escala cresce, esse número tem que estar caindo. Então, se a gente está aumentando a complexidade e esse número está crescendo mais rápido do que a receita, está errado. Você tem que estar reduzindo o custo unitário para que a sua receita esteja, para você cada vez estar aumentando a tua margem. Então, da mesma forma, na Uber, a gente acompanhava o custo unitário de uma viagem. E aí eu tinha um time que eu trabalhava em safety, e eu vi o seguinte, qual é a componente que safety está ajudando a aumentar o custo unitário de uma viagem. E, então, cada decisão de engenharia que impactava isso, ela tinha que ter um racional de por que tem retorno sobre esse investimento. Não que você não possa fazer, mas ele tem que ser intencional. Você tem que ter visibilidade desses custos. Então, eu acho que você precisa tornar os líderes de engenharia responsáveis também, é uma métrica de negócio importante, e a engenharia tem que ser responsável e tem que ter visibilidade sobre esse custo. Legal. E Dani, teu negócio é super crítico, né? Infraestrutura, pelo que eu entendi, você não tem, o teu serviço ele tem que ser escalável desde o dia 1. Ele não tem opção de ser, vamos ver o que dá aqui. Como que você mantém isso under management? Isso não dá. A gente sempre diz que a gente não pode deixar o cliente parado no caixa, né? Deixando a compra lá porque o cartão dele não funcionou.
Todo mundo já sabe que pesadelo que é cair um sistema de pagamentos, né? Mas é o que o Marcelo falou, accountability é a palavra. Na verdade, para responder algumas dessas discussões que a gente teve aqui hoje, a gente fez um projeto muito bacana de catálogo de serviços, onde a gente criou scorecards de cobertura para cada um dos serviços. Então, ele tem scorecard de custo de infraestrutura, de custo de observabilidade, que normalmente é um ofensor numa operação dessa, e também de cobertura de teste, de qualidade, de SLA, e aí junta um pouco o assunto custo com o assunto débito técnico que a gente estava falando. A gente tem uma relação também super próxima, a AWS é baita de um parceiro nosso, mas tem um limite, né? Porque quando você olha de fora, você está medindo ali infraestrutura, você reserva instância, você faz ajustes de infraestrutura, mas na verdade é mergulhar dentro de uma API ou de um serviço, saber se ele não está consumindo recurso demais, por que tem tanta memória alocada, por que essa máquina está tão grande. Então, é um trabalho permanente e que, de novo, acho que a resposta para essas duas coisas é accountability. Cada um dos times tem que saber que eles são responsáveis pelos custos e trabalhar com custo unitário. É a mesma coisa, a gente tem custo unitário de processamento de cada conta e tem um target, na verdade a gente estipula targets de eficiência, né, onde a gente vai trabalhando para tentar reduzir e criar mecanismos para, nem que sejam às vezes substituindo tecnologia ou mudando a forma de fazer, para criar mecanismos que sejam mais sustentáveis no longo prazo. Não, com certeza. Eu gosto de falar, não é sobre o menor preço, né? É sobre o melhor preço. Não é custo, é eficiência. Né? Essas coisas elas têm que estar andando atrelada. Porque senão você fica com aquela visão, não, tem que reduzir custo. Reduzir custo? Não, a gente tem que melhorar a nossa eficiência de utilização de recursos. Agora essa mensagem é interessante, esse ponto. A gente anunciou em outubro uma série B de investimento de 108 milhões de dólares. Né? Vários parceiros super interessantes. E aí começa a ter um pensamento de, tem dinheiro, né? Exatamente. Temos dinheiro? Só instância big ali, né? Temos dinheiro para investir. Então, qualquer coisa que a gente precisa fazer para melhorar o produto, para aumentar a nossa receita, para melhorar a eficiência, a gente pode trazer. Não temos dinheiro para jogar fora, né? Então, tem que gastar de maneira consciente. Não, com certeza. Eu acho que investidores, eles estão olhando para... Quando você está nesse mercado, eles estão olhando para a sua capacidade de adquirir clientes, importante para o teu negócio, sua capacidade de não perder clientes, o teu churn, e terceiro, você tem o teu orçamento under management, né? Então, é incrível quando a gente estava no processo de IPO, o quanto o controle do teu custo de infraestrutura ele influencia diretamente na percepção que o mercado tem. Ele não é 1 para 1. Você salvar $1, ele significa muito mais, sobe muito mais o seu valuation. Então é muito interessante. Agora eu vou dar uma mudada na categoria aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre retenção e atração de talentos nas organizações. Hoje, encontrar talentos que vão adicionar valor à tua organização, eu acho que é luta, né? Eu tenho certeza que entre nós três, se aparecer um desenvolvedor aqui falando, estou procurando oportunidade, é 3 pitch que ele vai ganhar tranquilamente, né? Então eu queria começar aqui por uma ótica que é, olhando os números das empresas, né, o que elas vêm divulgando, manter um colaborador dentro da sua empresa por mais de 2 anos é uma missão quase impossível. E ainda mais agora, com o mundo remoto, empresas americanas, empresas da Europa estão chegando aqui pagando em dólar, ou olharam isso, não, vamos montar o nosso centro de tecnologia no Brasil. Então, Daniela, eu queria começar por você. Quais são as suas estratégias para retenção de talento? Mas não aquela retenção, eu vou segurar a pessoa por causa de dinheiro, mas é segurar engajada com o seu propósito também. De novo, né? São algumas coisas. A gente, principalmente no processo no meio da pandemia, a gente trouxe um time de pessoas bastante forte que estabelece uma relação bastante próxima com todas as pessoas que trabalham no time. Então, a gente procura criar
mecanismos, e eu sou uma das defensoras de algumas bandeiras de que você é você, esteja na sua casa ou esteja no seu trabalho, não tem como separar os seus problemas da sua vida pessoal, como você não chega para trabalhar e tira a tua, veste lá a tua roupinha e pronto, todos os problemas acabaram. A gente teve um monte de pessoas do time perderam muitas pessoas na pandemia, a gente criou um time que dá um baita de um suporte psicológico, eu sou super defensora de falar abertamente sobre saúde mental. Então, assim, a gente criou um conjunto de coisas, curso de mindfulness, yoga online, o personal trainer. Então, tem um conjunto de benefícios e um time forte de bem-estar que fazem as pessoas se sentirem à vontade de trabalhar ali e a gente tem uma relação muito próxima. O time todo, o founding team, então a gente é super aberto, super transparente e a gente acredita muito que a melhor maneira de você reter e atrair outras pessoas é cuidar muito bem das que estão no seu time. Porque no final do dia, tudo funciona muito por referência, muito por indicação. Então, o nosso time gosta muito de trabalhar com a gente. A gente foi, pelo primeiro ano passado, a gente submeteu no processo da Great Place to Work, tivemos uma nota excelente. Então, é muito bacana ver como as pessoas se sentem à vontade, se sentem alinhadas, têm liberdade para falar sobre o propósito e os próximos passos da empresa e acabam sendo as principais fontes de atração de novos talentos. A gente cresceu muito agora, nesses últimos 2 anos, na grande maioria das vezes por indicação e pessoas que gostam muito de trabalhar, gostam da relação e atraem as pessoas. Então, a gente acredita que o maior investimento é ter uma cultura e ter um time de pessoas e ter uma empresa que é focada no indivíduo para que a gente consiga reter e, portanto, atrair pessoas por indicação. Legal, legal. Marcelo? Beleza? Concordo com tudo que a Daniela falou. Acho que eu ressaltaria 3 coisas, que a primeira é a gestão, né? Os gestores. No momento que você decide entrar numa empresa ou eventualmente alguém fala com você, você vai pensar, e a relação com o seu gestor é super importante. Ela talvez seja metade aí do peso, se é um gestor que você confia, que você está sentindo que está te desenvolvendo, que conhece, que está preocupado em desenvolver sua carreira. A outra é o alinhamento com a missão e com os desafios. É o quanto que seus objetivos de carreira estão alinhados com a oportunidade que a empresa está te trazendo. O que cai, mais uma vez, no gestor, que é o gestor ter a sensibilidade de... É um cara que está movido a desafios técnicos, é um cara que quer ter impacto, quer visibilidade, é uma questão financeira. E eu acho que a outra é autonomia. Então, todo bom profissional, ele quer ter autonomia. Ele quer ter autonomia para influenciar a direção do negócio, ele quer ter autonomia para decidir qual é a melhor forma de seguir, o roadmap, a melhor forma de executar. Então, não adianta você contratar gente boa e não dar autonomia para essas pessoas. É importante você dar contexto. É importante que a visão esteja clara para que a equipe possa saber, beleza, essa é a missão, esse é o objetivo, qual é o melhor caminho para eu chegar lá. E aí você deixar a equipe trabalhar. Então, acho que são essas 3 questões. E aí, no lado do gestor, ele realmente conhecer a equipe e, para usar uma palavra da moda, né, não considerar que a pessoa engenheira é um fungible asset, né? Eu acho que a tendência é, no nível executivo, você pensar, a gente troca, que bota mais gente, cara. Cada pessoa tem seus skills, tem sua motivação. Se você não estiver tomando cuidado disso, de entender qual é a motivação, o alinhamento ali, fazer essas mudanças de time, mudanças de org, elas são sensíveis. Vai ter que ser feito, mas tem que ser feita com cuidado exatamente para você não impactar a motivação da equipe. Com certeza. Tem um livro que eu gosto muito chamado Nine Lies About Work. E ele fala que é um pesquisador americano que trabalhou com empresas de tecnologia e você trocou num ponto excelente. Um dos pontos que ele fala que é uma mentira, né, sobre o trabalho, na tese dele, que é que as pessoas se conectam com a tua empresa. Ele fala que as pessoas se conectam com a tua empresa nos primeiros 30 dias. Depois é o time que ela está. Se ela olha, ela está num time onde não tem propósito, o gestor não alavanca, a taxa de turnover vai ser alta. Então é bem aí falando do papel do gestor, novamente, agora eu quero ir para a parte de atração.
coisa que eu, como diretor de engenharia, quando eu olho, eu vejo, que eu me tiro o centro, aquisição de talentos hoje, eu acredito que é muita responsabilidade do time. Eu acho que acabou aquela questão de você chegar para o teu departamento de talent management e falar, abri 3 vagas aí de front-end, preciso disso daqui 1 mês, hein? Ou preciso daqui de 2 meses, vai ficar esperando aqui, não entrou ninguém, e aí? Precisamos ser mais proativos na atração de talentos, em estar trabalhando com a comunidade, trabalhar em parceria, né? E aí que dica que você dá para o gestor que está sofrendo com contratação, que ele está ainda numa postura um pouquinho reativa? O que vocês, como líderes sêniores, fazem para atrair talento para a empresa de vocês? Marcelo? Beleza. Acho que a primeira coisa é você entender, toda empresa, qualquer que seja, ela vai ter os prós e os cons. Então, é uma empresa pequena, você vai ter mais impacto, você consegue alinhar mais a missão. É uma empresa maior, então você vai ter mais acesso a diferentes oportunidades, acesso a trabalhar com... Então, assim, você tem que entender quais são os pontos positivos e quais são os desafios. E aí, alinhar isso com o objetivo do talento que você está tentando atrair. A outra coisa é criar uma parceria muito forte, como você estava falando, com o time de Talent Acquisition, ou o time de recrutamento. Eu vejo o time de Talent Acquisition, o time de recrutamento, como um dos meus maiores parceiros dentro da empresa, seja dentro da Coinbase, dentro da Uber ou quando eu estava na Globo.com. Esse time é um time super crítico para mim. Eu trabalho muito próximo com eles para entender quais são os desafios que eles estão passando, como é que eu ajudo e como é que eu dou contexto. E a outra é isso, cara, tem que ir para a rua, tem que falar com os candidatos, entender quais são as preocupações, o que não está legal no processo, muitas vezes entender esclarecer quais são as vantagens, deixar claro. E aí, obviamente, talento bom atrai talento bom, alavancar em cima da rede de talento, das pessoas que você já tem dentro da empresa, fazer com que todas as pessoas sejam responsáveis. Todo mundo quer trabalhar com gente boa, então o time inteiro tem que ser responsável pela aquisição de talento. Boa. Dani, a sede de vocês é aqui em São Paulo, né? São Paulo é um lugar... Achar talento, dizendo o ditado, é no tapa quase, né? Hoje a tua estratégia é diversificado? Como que está a distribuição do seu time de engenharia? Na verdade, com essa expansão que aconteceu no meio da pandemia no modelo remoto, a gente tem hoje 30% do time do Brasil em São Paulo só. Então, a gente está no modelo remoto mesmo, então tem gente espalhada pelo Brasil inteiro. Então, o time nos Estados Unidos tem 15 pessoas, mas também entre costa leste e costa oeste, então está tudo muito distribuído. Mas esse papel, né, eu concordo totalmente com o que o Marcelo falou, dessa parceria que tem que ter com esse time de talent. E aí o que eu vejo são pessoas gestoras tomando, às vezes, caminhos diferentes, né? Uma coisa que a gente sempre reforça, é importante sim, né, você falar quais são os prós da empresa, mas também no processo seletivo deixar claro o que pode vir a ser um contra, dependendo até de onde a pessoa vem. Porque quando você sai de uma estrutura muito grande e vem para uma empresa no estágio que a gente está, ainda agora a gente está com 300 e poucas pessoas, com 50 pessoas, a realidade é completamente diferente. Então, é muito importante deixar claro quais são os benefícios, quais são os potenciais alavancas com o futuro, mas também quais são os riscos e as coisas que eventualmente não são bem aceitas por quem está acostumado a trabalhar, principalmente quando se pega pessoas vindo de empresas muito grandes. Deixar muito claro qual é a realidade, a parte boa e a parte não tão boa, é super importante para ter uma relação transparente e para que não tenha surpresa. Custa muito caro você perder pessoas. Então, é muito tempo, é tempo de entrevista com um grupo grande de pessoas, não vai dar tempo de processo seletivo, começa. Se a pessoa não se adapta ou não alinha com a cultura que está sendo estabelecida, você tem que voltar a estaca zero e começar tudo de novo. Então, tem até uma coisa que a gente sempre fala, que a gente começou um pouco a fazer, que eu vi numa palestra da Claire, que era CEO da Stripe. Eles têm os princípios de cultura que eles já apresentam, a gente faz isso também, no processo seletivo. Então, os valores da empresa, as formas como a gente trabalha, aqui funciona assim.
se ainda tem interesse em saber mais, porque é muito caro, né? Quando não existe esse fit depois. Então, eu acho que essa relação transparente, essa relação aberta e ter, sim, muito investimento do manager daquela posição é super importante. Eu vejo... tem managers do nosso time que dedicam um baita tempo fazendo entrevista pessoalmente. Tem uns que invertem o processo, preferem entrevistar antes até de passar para o time de people, para garantir que tecnicamente já tem um fit maior. Ou tem aqueles que investem muito em post técnico, blog técnico, comunidade, para fazer um pouco mais tornar um pouco mais público o que está se fazendo tecnicamente, porque, especialmente para a área de engenharia, isso é uma coisa que costuma atrair bastante, quando a pessoa se identifica não só com o propósito da empresa, mas também com que tipo de tecnologia está sendo usada. É o famoso quem não é visto não é lembrado, né? Gente, muito obrigado pela presença de vocês, eu adorei o papo, obrigado mesmo, acho que a gente se beneficiou bastante dessa conversa. Obrigado a vocês por estarem assistindo a gente aqui nessa conversa. Eu espero que vocês tenham um excelente VTEX Day e aproveitem. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigada, gente.